Boa tarde a você, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. A partir de hoje, a Rádio Turiaçu FM, juntamente com a TV Turiaçu, apresenta para você a história desta cidade, que é a história de Turiaçu. E o protagonista desta história que vai ser contada aqui, como começou, quem foram os primeiros habitantes desta cidade, está comigo o professor Dezinho, como é conhecido aqui na cidade de Turiaçu. Professor Dezinho é escritor, né? Professor Dezinho também, ele já publicou um livro a respeito da história de Turiaçu. E nada melhor e mais importante do que o próprio professor Dezinho, escritor, um historiador aqui do município de Turiaçu, um dos nomes que figuram entre aqueles que conhecem a história de Turiaçu, para tratar desse assunto com você. Boa tarde, professor Dezinho. O Turiaçu começou com os seus primeiros habitantes. Quem foram eles, professor Dezinho? Nessa história que a gente vai contar através da TV Turiaçu, quem foram os primeiros habitantes no município de Turiaçu? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer contribuir nessa matéria de grande relevância, muito importante, falar um pouco da historiografia da nossa cidade de Turiaçu, né? Que é conhecida nacionalmente como a cidade do melhor abacaxi, né, do Brasil. Então, para além do abacaxi melhor do Brasil, nós temos uma história também que é muito bonita, que precisa ser contada. E vamos começar então pelos primeiros habitantes, que foram os índios Teremembeses. No nosso município de Turiaçu, os primeiros habitantes foram vários índios que passaram por aqui, vários povos indígenas. Passaram Guajajaras, passaram Tupinambás, passaram Caetés, passaram Timbiras, Urubus, vários tipos de índios. Agora, aqueles que deixaram mais impressões, que passaram, eu até acredito que por último, né, e marcaram a história de Turiaçu, foram os povos Teremembeses. Infelizmente, a história dos Teremembeses no Brasil é uma história praticamente ágrafa, sem escrita, né? Porque o que acontece depois no processo de colonização e mais recentemente com a questão da lei da terra no Brasil, isso no século XIX, muitos povos indígenas deixaram de ser reconhecidos, foram perdendo aos poucos a sua identidade, né, a sua identificação, e eles mesmos, em virtude desse processo de perseguição, até porque se tem uma etnia que sofreu um processo de genocídio, de extermínio, foram os povos indígenas, que no início da colonização eram milhões, e hoje nós não temos nem 2 milhões de índios, só para você ter uma ideia. Então o que acontece com os Teremembeses? Eles aos poucos foram se integrando em outras comunidades, inclusive até comunidades quilombolas, com medo da perseguição, com medo de sofrer novamente um extermínio. Então, essa é a história dos Teremembeses no Maranhão e no Brasil. Bem, os Teremembeses de Turiaçu, nós temos uma vasta literatura que fala um pouco deles, que falam que Turiaçu, antes de ser considerado lugar, né, antes do seu processo de organização política, ele era uma aldeia, a aldeia dos índios Teremembeses, porque foram os Teremembeses os mais recentes que deixaram umas marcas na história. Mas antes deles, nós tivemos os Turiauaras, que é importante citar, que é um dos povos indígenas que primeiro chegaram nessa região, e deles vem inclusive o nome, né, do nosso lugar, Turiaçu. Por que Turiaçu? Porque um dos primeiros habitantes eram os Turiauaras, que eram chamados de senhores do Turi, que viviam às margens do rio, e por isso nosso rio Turiaçu, onde eles estavam fixados, recebeu depois, lá pelo século XVII, o nome de Rio Turiaçu. E o nome da cidade, né, do nosso município, que vai ser chamado Turiaçu a partir da instalação de uma missão jesuítica nesse primeiro povoamento de Turiaçu, que é o povoamento do Paruá. Então a história dos Teremembeses é mais ou menos assim. Eles, no litoral do Brasil, eles estavam entre o Ceará e o Pará. E nesse percurso, eles estiveram em Turiaçu,
Outras cidades do Maranhão também registram a presença de Tremembés, como Tutóia, né, lá na sua origem, também como aldeia. E somente agora, recentemente, é que nós estamos fazendo estudos, né, etimológicos, epistemológicos, sobre os Tremembés dessa região. Porque no Brasil, os Tremembés mais falados é do Ceará, que inclusive lá eles já conseguiram o seu reconhecimento. Fica no distrito de Almofala, em Itarema, no Ceará. Essa tribo indígena dos Tremembés lá, que são chamados de Tremembés também, esses já estão bem reconhecidos lá no Ceará, com reconhecimento de suas terras, legalização. E aqui no Maranhão, nós temos os casos de São José de Ribamar, de Raposa, de Tutóia. Agora, nós de Turiaçu, a gente precisa ainda fazer um estudo mais aprofundado para a gente reconhecer a história dos Tremembés, o papel que eles tinham aqui no nosso município. Então a gente começa a história falando mais ou menos sobre essas ocorrências, a região de ocorrência dos Tremembés, tanto em Turiaçu como também aqui no Maranhão. O termo Tremembés, por exemplo, Carlos, provém de onde, né, do lugar onde eles gostavam de viver. E Tremembés quer dizer, o Tremembé quer dizer alagadiço, brejo, rio, água. Então eles tinham assim uma paixão de viver em lugar próximo da água. E aqui em Turiaçu, onde tinha rio, onde tinha o mar, eles também estavam aqui na região das praias, no nosso litoral. Então os Tremembés estavam realmente espalhados em todo o território de Turiaçu, que é um lugar, né, um município com grandes riquezas de água, né, de muitos rios. Nós estamos falando de um Turiaçu antigo, que tinha o rio Turiaçu, que é hoje uma bacia hidrográfica, que tinha o rio Maracaçumé, também outra bacia hidrográfica, que tinha o rio Gurupi, né, porque nós vamos do rio Turiaçu até o rio Gurupi. Toda essa região era povoada por esses povos originários, que nós chamamos hoje de originários, e com forte presença dos Tremembés. Muito bem. Eu quero chamar a sua atenção, você que está acompanhando o nosso trabalho aqui pela TV Turiaçu, de que é o seguinte: no dia que você prestar um concurso nessa cidade, você, através desses vídeos que nós estamos gravando aqui, você pode extrair vários textos, inclusive, para que seja apresentado. Se você um dia for indagado a respeito de Turiaçu, você vai ficar sabendo da história de Turiaçu, contada aqui através da TV Turiaçu no YouTube, para todo o Brasil, para todo mundo, com o professor Dezinho. E como eu disse no início da minha apresentação, o professor Dezinho é historiador desse município, e assim como outros que não estão aqui presentes. Mas, professor Dezinho, eu quero chamar a sua atenção aqui para uma outra situação. O município, geograficamente, do município de Turiaçu, foi localizado a partir de principais núcleos que estão se destacando aqui. É povoamento de Paruá. Paruá já é um outro município, professor Dezinho, mas aparece também aqui Mutuoca, né? Ribeira, Castanhal, Carapanaí. Como explicar isso, professor Dezinho? Esses foram os primeiros núcleos de povoamento, né? Como nós estamos falando dos Tremembés, exclusivamente deles, eles estiveram nesse primeiro povoamento do Paruá. Paruá é onde fica a confluência do rio Turiaçu com o rio Paruá. Então, lá na confluência desses dois rios, surgiu o nosso primeiro povoamento. Então, está um pouco distante daqui hoje, né? Inclusive, essa área, esse local, corresponde hoje ao município de Turilândia, bem distante de onde nós estamos. Mas o primeiro povoamento de Turiaçu começa lá exatamente por quê? Porque havia uma necessidade dos colonos se fixarem em uma região mais ao interior do estado do Maranhão naquela época. Nós estamos falando de um povoamento que começou entre 1616 até 1622, porque 1622 já há registro de que o povoamento do Paruá, que esse nome é um nome que a gente deu agora recentemente nos nossos estudos, ele já existia em 1622, porque nesse ano foi inaugurada a primeira estrada, né,
foi aberta e inaugurada uma estrada que ligava São Luís a São Luís, a Belém, né? Na verdade, lá em Ourém, porque de Ourém para Belém já existia a estrada, isso em 1622. Então há registro de que essa estrada passava exatamente dentro desse primeiro povoamento, que era uma região, né, cercada por índios Teremembés. Esse povoamento, inclusive, ele é constantemente atacado pelos povos Teremembés, porque os Teremembés, segundo a literatura, Bernardo Pereira Berredo, né, do Maranhão, César Marques, também Maranhão, Antônio Baena, que faz um estudo sobre o Pará, todos esses autores, pesquisadores do século XIX, eles mencionam os Teremembés, eles falam das características deles, inclusive há um relato do Berredo, Carlos, que dentre todos os povos americanos, né, os índios americanos do continente americano, os Teremembés, eles eram considerados os mais bravos, né, selvagens, né, chamava até de bárbaros, porque os europeus tinham esse negócio de menosprezar os outros, né? Então eram considerados bárbaros, porque eram muito violentos, eram muito selvagens. Mas a gente sabe que a história dos índios é que eles reagiam a um processo de invasão, né? E até de extermínio que eles passaram. Então os Teremembés eram considerados bárbaros, muito violentos e também de grande estatura. Diz que eram homens de grande porte, segundo a literatura. Bom, então o povoamento do Paruá, ele era constantemente atacado pelos povos, pelos Teremembés. Isso fez com que os colonos, né, já a partir da consolidação desse povoamento, exigissem a instalação de uma missão jesuítica. A gente sabe que as missões jesuíticas, elas tinham a finalidade também, né, de, tipo assim, controlar os povos indígenas, né, evitar os conflitos e até, claro, tirar a cultura deles e inserir eles numa outra cultura. Então era uma forma de domínio dos povos indígenas e isso vai acontecer com Turiaçu. Em 1655, é instalada a missão jesuítica, que recebeu o nome de Missão Jesuítica de São Francisco Xavier do Turiaçu, porque já existia, né, o nome do Turiaçu devido aos Turi-Auara. Quem batizou esse povoamento, essa missão, foi Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira. E mais tarde, né, nós vamos ver que essa missão ela vai ser extinta lá por volta metade do século XVIII, né? E aí ela sai do povoamento, os jesuítas são expulsos, né? E Turiaçu deixa de ser uma aldeia e se torna lugar, que é um assunto que nós vamos falar lá na questão da organização política de Turiaçu, que nós vamos dizer com detalhe como foi a questão dos outros núcleos de povoamento, tá? Então o que acontece com os Teremembés? Eles começam a invadir esse primeiro povoamento do Paruá, e isto leva o governo da época a organizar uma missão de extermínio dos Teremembés, porque eles precisavam se livrar deles o mais rápido possível, devido eles serem muito bravos, devido eles serem considerados bárbaros e selvagens. Então, em 1679, o governador do Maranhão, que sofreu um ataque, mas escapou, né? Ele, para se vingar, ataque dos índios, porque naquela época as comitivas, tanto por mar e por terra, passavam por aqui. Nas comitivas dos oficiais, né, do governo, de São Luís para Belém, ou do Maranhão para o Pará, os navios costumavam o quê? Ancorar no nosso litoral, nas nossas praias, né? Aquele negócio de esperar a maré encher, a maré crescer, para continuar a viagem. Como os Teremembés, eles gostavam das praias, também viviam na região de praias, eles atacavam constantemente os navios. E aí matavam tripulantes, assaltavam, nadavam léguas até chegar nesses navios com muita diligência, segundo a historiografia, a literatura, eles eram muito diligentes nisso. Quando a tripulação percebia, estava sendo atacada pelos Teremembés. Numa dessas viagens, né,
mais ou menos em 1679, o governador foi atacado, o governador Inácio Coelho da Silva. E aí ele mandou organizar uma expedição para exterminar os Teremembés de Turiaçu. Essa expedição foi comandada pelo capitão-mor do Maranhão, Vital Maciel Parente, que organizou, né, uma equipe composta de 150 soldados, 500 índios aliados, num grande barco e 30 canoas. E chegaram aqui na região do Turiaçu e tudo quanto foi índio que eles foram encontrando, eles foram matando. Foi um verdadeiro massacre, né? Então, depois que conseguiram, né, fazer essa expedição exterminadora, eles imaginaram que haviam exterminado todos os Teremembéses de Turiaçu. Mas, segundo a historiografia, não foi bem assim, né? Por quê? Porque eles encontraram os índios aqui no litoral. Os índios estavam espalhados em todo o território de Turiaçu, que era muito vasto. É importante a gente destacar que essa região de Turiaçu, que é do rio Turiaçu, que é aquele nosso rio ali, até o rio Gurupi, ela era muito grande, muito vasta, né? Toda ocupada por povos indígenas. Então, os índios exterminados foram aqueles que a comissão, que a expedição encontrou, né? Mas não dizimou todos. Tanto é que, alguns anos depois, o povoamento do Paruá ele vai ser atacado novamente pelos povos teremembéses, num ataque muito grande, de grande proporção. Isso já na segunda metade do século XVIII, porque é 1776, e segundo a historiografia narrada por Baena, por César Marques, não escapou praticamente ninguém nesse povoamento. Então, o povoamento do Paruá, onde começa, né, o povoamento e a ocupação do território de Turiaçu, ele praticamente vai deixar de existir nesse ano de 1776, por conta do assalto, novamente, de um grande ataque dos Teremembés. Segundo Robson, até muito semelhante à Confederação do Equador, né? E aí, o que acontece? Alguns sobreviventes desse ataque do povoamento de Paruá, eles descem o rio Turiaçu e vão procurar uma outra área, que é a região onde vai formar o segundo povoamento, que é de Mutuoca, que nós vamos falar também no próximo vídeo. Professor Dezinho, agora ainda falando sobre os Teremembés, é possível identificar nos estudos que já foram feitos por você e também por esses demais que você citou aqui, a quantidade de índios que habitavam, que habitaram, e também a quantidade dos que foram mortos pela ordem do governador? Não, em termos de número nós não temos esses dados, até porque a questão indígena no Brasil, até semelhante à do africano, as fontes são muito escassas para contar, né? As fontes estatísticas são muito escassas. Os Teremembés hoje no Maranhão, eles são uma minoria. O que existe de contabilidade, né, de contabilizados, eles formam uma população que talvez chegue a 4 mil, talvez em todo o Brasil. E no Maranhão é muito pouco essas informações. Então, por conta de fontes historiográficas, e nós estamos falando de Teremembés de Turiaçu, porque os Teremembés de São José de Ribamar, de Raposa, aqui no Maranhão, falando só desses dois casos, eles já têm um levantamento, né? Eles têm levantamento estatístico de uma população que varia de 2.000, de 400 e pouco no lugar e tal, assim. Agora, os Teremembés de Turiaçu, é importante a gente destacar que nós temos muito pouca informação. Primeiro, por causa do processo que nós dissemos, da lei de terra, um processo oficial do governo, que tinha a intenção de acabar com a memória, com a história dos povos indígenas. Então, isso vai acontecer com os Teremembés também. Então, hoje, na atualidade, nós não temos estatística dizendo qual era a população dos Teremembés dessa nossa região. Infelizmente, nós não temos esse dado, por quê? Porque nós nem sabemos aonde estão os Teremembés descendentes, né, que restaram da nossa região de Turiaçu. A gente ainda não tem essa informação, que nós vamos também
procurar, né, chegar a essa informação, se Deus quiser, porque essa é a grande pergunta que não quer calar, né? Exatamente. Onde foram parar os Tremembés de Turiaçu? Então isso é importante. Nós já dissemos aqui que em São José de Ribamar, em Raposa, já foram identificados, inclusive em São José de Ribamar, tem uma aldeia de Tremembés, que, segundo informação, eles ainda estão em estudo para saber se todos vieram, alguns se autodeclaram dizendo que vieram do Ceará, outros de outras regiões do Maranhão, mas não aponta exatamente o local. Ainda está em estudo a questão dessa aldeia em São José de Ribamar, aldeia do Engenho, chamado do Engenho. Assim como lá no município de Raposa, tem a Praia Raposa, que eles chamam, que é também uma comunidade de índios que se denominam Tremembés. Os nossos de Turiaçu, nós ainda não tivemos como chegar a essa informação onde eles estão hoje. Mas é claro que eles estão em algum lugar, porque a literatura nos diz que eles foram se integrando em outras comunidades de outros povos indígenas, isso é uma possibilidade, assim como eles foram deixando de se autodeclarar indígena com medo da perseguição. Uma tentativa de sobrevivência. Uma tentativa exatamente de sobrevivência, né? Então isso vem acontecendo com os Tremembés aqui no Maranhão. E eu acredito muito que é o caso nosso. É o caso nosso. Talvez isso, professor Dezinho, seja até uma forma de não aparecer tanto na história por conta desse sumiço e não saber onde estão integrados no momento. Com certeza, porque nós temos agora uma nova geração de povos indígenas. Então, aqueles mais antigos, como foi identificado em São José de Ribamar, que tem ainda índios antigos, idosos, que contam a história através da oralidade, mas isso a gente ainda não sabe sobre os nossos de Turiaçu. Mas uma coisa é muito certa, de que nós estamos numa região, próximo de nós, que existem várias aldeias. Tá? O Maranhão ele tem mais ou menos umas 12 áreas indígenas no Maranhão. A mais famosa é a Araribóia, né? Mas nós temos a do Caru. O Caru contempla essa região do Gurupi, de Carutapera até a margem do Gurupi. E nessa região do Gurupi, as margens do rio Gurupi, existem várias aldeias de vários povos. Então, qual é a hipótese mais provável, né? Se isto é uma metáfora ou uma redundância, é que os Tremembés de Turiaçu estejam integrados nessas regiões, dentro dessas aldeias, junto com esses outros povos. Nós sabemos aqui que nós temos uma região que, a partir da década de 60, com a inauguração, né, da BR-316, a BR atraiu muitos imigrantes, tanto do Maranhão quanto de outras regiões do Nordeste, né? E é exatamente na região que pertencia ao Turiaçu, que abrange, por exemplo, os municípios de Nova Olinda, Santa Luzia do Paruá, né? Até Cândido Mendes, toda essa região era o Turiaçu até esse período. Então, muitos imigrantes vieram para essa região. A região que nós chamamos hoje de região da Mata, aqui de Turiaçu, ela é toda ocupada por povos que migraram de outros espaços. Então, qual é a hipótese provável? O que aconteceu com os Tremembés? Que a partir desse movimento, né, de migração na nossa região, eles foram ao pouco se afastando, né? Eles foram ao pouco se afastando. Então, provavelmente, os Tremembés de Turiaçu foram se integrando aos povos indígenas que ficaram da margem da BR para o Gurupi, naquela área, que ainda existe várias aldeias. Município de Maranhãozinho, Centro Novo, Centro do Guilherme, o próprio Gurupi, né, Boa Vista do Gurupi, hoje município, tem várias aldeias, inclusive aldeias de povos praticamente isolados. Então, provavelmente, né, os índios Tremembés de Turiaçu remanescentes, eles foram se afastando e estão integrados nessas comunidades indígenas, né, desses povos originários, que vai do Gurupi até a região do Alto Turiaçu. Todo mundo sabe, é muito comentado que na região do Alto Turiaçu existem várias aldeias, que compreende esses municípios ali, Araguanã, Zedoca, né? E tem uma outra hipótese, é que na confluência dessa região, que inclusive é uma terra demarcada do Alto Turiaçu, né, uma terra indígena,
Na confluência dela, Carlos, do outro lado do Gurupi, tem um aldeamento também, uma terra indígena que é do Alto Rio Guamá, que também tem tembés, tem auá nessa região. Então, eu acredito que talvez os Tremembés de Turiaçu possam estar também integrados na aldeia do Alto Rio Guamá, já no estado do Pará, certo? Então, essas são as hipóteses mais prováveis de que eles estejam lá. Precisamos, né, aprofundar os estudos de forma a identificar os Tremembés remanescentes de Turiaçu, para a gente poder fazer um mapeamento, inclusive, de uma população. E segundo o censo, o IBGE, o censo do IBGE de 2010, apenas 16 pessoas se autodeclararam indígenas no município de Turiaçu, mas neste nosso território atual, né? Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa sobre eles, nessa região, talvez alguns se autodeclarassem, e nós poderíamos hoje estar falando aqui de números de Tremembés dessa região do Turiaçu. Muito bem, como você pôde acompanhar, o professor Dezinho tem na palma da mão as informações sobre os primeiros habitantes aqui do município de Turiaçu. E no próximo vídeo, nós temos uma série de vídeos que ao longo dos dias serão gravados. Fique atento, porque a partir dos vídeos seguintes, você vai ter noção de como foi esse município de Turiaçu nasceu. Quem foram os primeiros habitantes, já temos aqui essa informação dada pelo escritor professor Dezinho. E no próximo vídeo vamos abordar um outro tema que com certeza vale a pena você acompanhar. Vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição no vídeo, no nosso canal. Comente algo aí no nosso canal a respeito de assuntos que você queria que nós abordássemos. Contribua com o nosso canal, tá certo? É a TV Turiaçu levando essa informação para você. E como eu disse, fique atento. Tem muito mais coisa vindo por aí, muitas delas você nem imagina que vai ser contado aqui pelo professor Dezinho. Aguarde.